Olá todo mundo! E aí, como vocês estão? Já fazia um tempo que eu não aparecia por aqui, né? E eu não apareço já faz um tempinho porque eu estou fazendo uma outra especialização. Não é uma outra, é a mesma que eu já falava, que é a especialização de medicina de urgência, né? Emergência na verdade, né, no Brasil. E eu tenho que fazer alguns estágios para finalizar essa especialização. Então, eu pensei, por que não fazer um novo vídeo que fale que raios é esse tipo de diploma, né, que eu estou fazendo? Porque eu acho que eu já comentei aqui em alguns outros momentos os diplomas que eu tinha feito aqui na França e não sei se ficou claro. Bom, provavelmente não, porque eu não expliquei. E aí hoje eu pensei, vamos continuar a série. Então hoje estamos fazendo um novo vídeo aqui sobre a série Medicina na França, porque afinal esse tipo de diploma a mais faz parte também da medicina na França. Então vamos lá. Antes de começar, deixa eu falar que se você não é inscrito ou inscrita aqui no canal, já vai se inscrever agora, antes que você esqueça. E coisinho pra ser notificado sempre que tem vídeo novo, e assim você não perde nenhum vídeo, sabendo que aqui no canal eu faço sempre um vídeo em francês, um vídeo em português. Mas isso ajuda, né, aqueles que querem aprender um pouco mais do francês, especialmente, né, se for um francês mais voltado para a área médica, é interessante acompanhar meus vídeos em francês também, porque aí, né, já vai pegando aí de orelha um pouco o francês, né? Tá bom, então vamos lá, vamos à temática de hoje. Eu vou explicar para vocês quais são os diplomas que nós podemos ter depois da faculdade. Na verdade, os dois primeiros diplomas que eu vou falar, a gente pode fazer, inclusive, enquanto está fazendo o troisième cycle. Se você não sabe o que é o troisième cycle, dá uma olhada aqui nesse vídeo, onde eu expliquei tudo, cada ciclo da formação em medicina aqui na França. Então, enquanto a pessoa está fazendo o troisième cycle, que seria a residência, né, numa equivalência aí com o diploma brasileiro, ela pode já fazer esses dois diplomas universitários. Então, vamos lá. Diploma universitário ou DU. Esse é o primeiro diploma que eu vou explicar, né, que tenha uma ordem, mas na verdade é só para explicar para vocês que o diploma universitário, ele então pode ser feito durante, né, o troisième cycle. Então se a pessoa está fazendo a residência dela, ela pode já começar a fazer esse diploma. E é universitário, por quê? Porque é a sua universidade que vai fazer aquele diploma. Então é como se fosse assim, uma pós-graduação que é feita pela faculdade tal, entendeu? Então, quando eu vou me inscrever direto naquela faculdade para fazer o diploma tal, e aí eu tenho uma pós em tal temática, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu faço uma pós-graduação em nutrição, por exemplo, né, uma coisa que a gente não aprende muito durante a faculdade de medicina. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma pós em nutrição e tudo bem, isso não muda em nada o meu diploma. Então, no sentido, eu sou uma médica que tem, que pode ser, né, sei lá, uma médica neurologista, eu tenho minha especialização e eu faço uma pós a mais para ter uma competência a mais. Então, é nesse sentido, eu tenho uma competência a mais. Aí, dentro da hierarquia, vamos dizer, do que vale mais, vou colocar entre aspas aí esse vale mais, mas é para vocês entenderem um pouco essa questão, o que é mais simples e mais complexo do que o outro, tá bom? Nós temos o diploma interuniversitário, ou DIU. Então, o diploma interuniversitário é a mesma coisa que um DU, né? Então, é também uma competência a mais, é uma pós, mas ele é feito por algumas universidades juntas, né? Então não é só, é como se eu fosse, por exemplo, fazer uma pós da minha faculdade local, mas que tem professores que vêm da universidade mais distante. Então vamos dizer, né, eu tô no interior de São Paulo e é uma pós que eu faço com professores da Unesp. Então tem a faculdade local que fornece o curso, mas os professores vêm dessa outra universidade, aí Unesp ou USP, enfim, vocês entenderam a ideia? Então a gente pega esses professores, eles vêm fazer o diploma, então a gente chama que é chama de interuniversitário, porque tá em conjunto, né, duas ou mais universidades
para fornecer o seu diploma no final. Então o seu diploma vai continuar sendo a mesma coisa, você vai ter essa competência a mais, é uma pós-graduação, mas é um diploma que carrega ali uns nominhos a mais, entendeu? Então ao invés de ser só tal faculdade, vai ser faculdade mais universidade tal, ou universidade mais a outra universidade. Enfim, seu diploma tá lá, um diploma interuniversitário. E aí, logo antes de falar desse outro tipo de diploma, eu tenho que explicar primeiro uma coisa pra vocês. Quando a gente fala de troisième cycle, né, como eu expliquei naquele vídeo anterior, existe uma questão de qual tipo de especialização a gente vai fazer, e as especializações vão ter um nome, então eu vou escrever para ficar mais claro. A gente vai falar de DES, Diplôme d'études spécialisées, ou DESC, Diplôme d'études spécialisées complémentaires. E qual que é a diferença? A diferença é que existem algumas especialidades médicas que estão passando de um DESC para um DES. E é como se fosse aí no Brasil, e aí eu vou ter que explicar para quem não é da área médica, a questão de certas especialidades médicas que não existiam até alguns anos atrás e que agora existem. Então vamos lá, vou explicar. Por exemplo, e o exemplo vale para o Brasil e para a França, para essas duas especialidades médicas. Até os anos, agora não sei exatamente, mas acho que é 2008, 2009, ainda não existia a especialidade médica geriatria no Brasil. Era uma especialidade que estava começando a se formar, né, começando a se desenvolver, e as primeiras residências médicas começaram a aparecer, né, na USP, na Unicamp, nessa fase aí, entre 2008 e 2010. E aí, o que acontecia antes, né? Então, antes disso, os médicos não tinham a especialidade de geriatria, e se eles queriam trabalhar mais com pacientes mais idosos, né, com certas patologias mais específicas dessa faixa etária, eles iam fazer uma especialização em clínica médica, e eles poderiam fazer, né, cardiologia, pneumologia, né, uma especialização clínica, e depois fazer um curso como se fosse uma especialidade a mais, né, algo que capacitasse ele para exercer como um geriatra. Mas a partir dos anos aí de 2008, com a residência médica criada, então residência em geriatria, os estudantes de medicina que acabavam de se formar podiam se inscrever para a residência médica de geriatria diretamente, né? Então eles iam fazer 1 ou 2 anos de clínica médica e já fazer depois a continuação, né, nessa especialidade médica. Mesma coisa para a disciplina de emergências clínicas, que é o que seria o equivalente aí da disciplina de urgence aqui na França. Lembrando que temos essa diferença aí de palavra, né, falsos amigos ou falso cognato, né, da urgência e emergência. Em português existem os dois termos, né? Em francês não. Então tudo se resume em urgence. Não existe emergência. Emergência não é a mesma coisa que emergência em português, tá? Então não confundam. E então, se a gente vai falar da disciplina de emergências clínicas, em francês é disciplina de urgence. Ponto. Tá bom? E aí o que aconteceu? Mesma coisa com a disciplina de emergências clínicas. Foi mais ou menos aí no período entre 2013 e 2015 que a especialidade médica foi criada no Brasil e começamos a ter residências médicas, né, nas diferentes faculdades. Por exemplo, na Unicamp ela foi criada em 2015. Então, foi, né, nesse período que as residências médicas de emergências clínicas, né, especificamente, começaram a ser criadas. Até então, para se trabalhar na emergência, os estudantes de medicina iam fazer a residência médica em clínica médica e, de novo, né, em cardiologia, pneumologia, em alguma especialidade clínica, e depois fazer, né, começar a trabalhar em emergência e ir desenvolvendo essa capacidade a mais, né, e sem fazer uma residência específica de emergências clínicas, o que agora é possível, porque ela existe. Esse mesmo movimento aconteceu aqui na França, e aí é para explicar para vocês. Até antes de existir, né, a residência médica específica de geriatria e de emergências clínicas, que aqui é medicina d'urgence, então, antes disso, né, o que seria a residência específica aí no Brasil é o que a gente chama de DES,
É um diploma especializado, né? De especialista, vamos traduzir assim. E para aqueles tipos de residência médica onde não tinha a especialidade específica, né? Eles faziam o DESC, então um diploma d'études spécialisées complémentaire. Então até a época em que foi criado o DES de geriatria e de médecine d'urgence, antes disso os médicos faziam DESC. Então eles iam fazer como esse diploma complementar, né, relacionado à residência médica que eles decidiram, que eles escolheram no começo, né, e depois fazer essa parte complementar. E aí como que ficava para aqueles médicos que são estrangeiros, por exemplo, né, então um geriatra que vem de outro país ou um médico, né, emergencista que vem de outro país, como que ele vai fazer? Ele tinha que fazer a validação dele em medicina geral ou, né, algo que se aproximasse aí da especialidade dele e depois fazer o que chamamos de capacité, que eu vou explicar aí melhor para vocês o que é, mas então é para eu chegar aí, né, para poder explicar o que é uma capacité, né, então é para poder fazer ter essa capacidade a mais, um diploma a mais, essa especialização específica que até então não existia como diploma d'études spécialisées. E agora, nesse momento, existem, tanto para a geriatria quanto para a médecine d'urgence, um diploma d'études spécialisées. Ele passou a existir, eu não vou saber definir também o ano exato para vocês, mas da geriatria eu acho que foi mais ou menos no mesmo período que do Brasil, né, nos entornos aí de 2010, e para a médecine d'urgence faz 2 anos que ela foi realmente definida, né, que o DES de médecine d'urgence começou aqui na França. Então é para explicar essa diferença aí, né, então a mesma coisa que o Brasil. Antes não existia especialidade específica, né, direta de geriatria e de médecine d'urgence, era esse diploma complementar e agora existe. Então, para aqueles médicos que tinham feito ainda só uma medicina geral, por exemplo, e que agora querem fazer a especialização em geriatria ou em médecine d'urgence, eles podem fazer a capacité para poder ficar como um equivalente desse DES. Mas, como o DES existe já faz alguns anos para essas duas especialidades, a capacité vai deixar de existir. Mas aí vamos chegar lá, eu vou explicar então para vocês especificamente aí o que é a capacité. Então, a capacité é um tipo de diploma de especialização, mas que não é algo que a gente pode fazer enquanto está fazendo a residência médica, entendeu? Então não, você se formou, você vai se inscrever na capacité com o seu diploma já prévio e você tem que ser médico, né? É uma especialidade médica. Pequeno parênteses, então pro DU e pro DIU você não é obrigado a ser um médico. Então é como eu expliquei, por exemplo, uma pós-graduação em nutrição. Você pode ser fisioterapeuta, enfermeiro, entendeu? Então a mesma coisa, quando você tem um DU, DIU de la santé, então da área da saúde, você pode ser, não importa qual profissional da área da saúde a se inscrever. Mas, se estamos falando da capacité, essa capacité é só para médicos. Deu para entender? Ok, então vamos lá. Capacité. Qual é a outra diferença entre um DU, DIU e um capacité? É que para capacité a gente tem estágios obrigatórios, né, que são levados em conta, né, para no final da capacité te dar, né, o seu diploma da especialização. E para o DU e para o DIU não tem estágio obrigatório. Algumas capacités, como a capacité de geriatrie, que eu fiz, eu já devo ter falado para vocês nos vídeos anteriores, né, eu devo ter mencionado, existe não só, né, o caderno de estágios para apresentar, né, para mostrar que eu fiz os estágios obrigatórios, mas também tem uma coisa que a gente chama mémoire, que é como se fosse uma tese, né, um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC, que a gente tem que apresentar no final dos 2 anos de capacité. Outra coisa é o tempo também, né, DU, DIU, eles podem ter 1 ano, né, a capacité não, são 2 anos. E aí, para explicar, então, porque eu estou fazendo mais estágios ainda, né, porque vocês sempre estão me vendo aqui falar de estágio, tô fazendo estágio, vou fazer estágio, eu fiz um estágio.
Na verdade, eu tinha os estágios obrigatórios para fazer com relação à validação do meu diploma. E agora, os estágios que eu vou fazer, né? Agora eu vou começar um estágio na UTI de 2 meses, e é por isso que eu não vou ter muito tempo para fazer vídeos durante os meses aí de maio e junho. Esse estágio aí obrigatório é para minha capacité de médecine d'urgence, porque eu estou fazendo a especialização em emergência, tá? Então eu tenho os estágios obrigatórios para fazer e eles decidiram para essa capacité em específico de não fazer trabalho de conclusão de curso. Eles preferiram fazer uma prova no final do primeiro ano e do segundo ano. Então eu já fiz a prova do final do primeiro ano, passei, e agora eu tenho a prova do final do segundo ano. Mais o caderno de estágios que eu tenho que mostrar, né? Fiz todos os estágios obrigatórios para essa capacité. E aí uma última coisa, né? A capacité de geriatrie, por exemplo, como a especialidade de geriatria, né? O DESC, que eu tinha explicado, já surgiu faz pelo menos, não sei exatamente, eu não lembro exatamente a data. Agora já tá ficando, né, a gente já tem uma boa quantidade aí de pessoas que puderam aproveitar nesses últimos 8 a 10 anos da capacité de geriatrie, né, aqueles que se formaram antes que a especialização existisse, né, como residência médica, e agora eles pararam, não existe mais, eles acabaram com a capacité de geriatrie, tá, não existe mais. Pode existir em algum canto da França, tá? Mas a capacité que eu fiz, por exemplo, que era uma associação entre as 3 universidades do Grand Est, né, que é a região onde eu tô, que era a Universidade de Reims, de Strasbourg e de Nancy, essa capacité não existe mais, tá? Então, para vocês entenderem que, né, a partir do momento que eles começam a ver, já tem bastante, né, já tem um tempo aí importante desde a criação da residência médica, então agora a gente pode acabar com essa capacité, porque consideramos que aqueles mais antigos já tiveram tempo, né, de fazer a capacité, né, antigos que eu digo antes que a especialização existisse, e já temos agora pelo menos aí uma década de especialistas, né, que fizeram diretamente a especialização. Então vamos acabar com a capacité. A mesma coisa vai acontecer com a capacité de médecine d'urgence. Eu estou fazendo na Universidade de Paris, porque aqui na nossa região já nem existe mais, e esse ano é o último ano que eles vão fazer uma nova turma, né? Então eles já falaram, avisem aí seus colegas, não faremos mais, né? Então essa é a última vez, se alguém quer se inscrever, última chance para se inscrever para os 2 anos aí de capacité de médecine d'urgence. Depois não teremos mais, pelo menos não na Universidade de Paris, Paris Descartes, que é a universidade que eu faço. Então vocês estão entendendo? Chega um ponto que a capacité não existe mais porque já tem esse tempo, né, que eles deram, vamos colocar assim, que eles forneceram a mais para que as pessoas que se formaram antes da criação da residência médica possam fazer, né, a especialização. E já temos aí um bom tempo aí de novos formandos, né, dos formandos diretos aí, que se formaram diretamente na especialidade médica. Deu para entender? E o que acontece com os estrangeiros? Não sei, boa pergunta, né? Eu tive sorte de chegar nessa fase onde ainda tinha, né, as 2 capacités e eu pude fazer então, né, a capacité, né, tanto de geriatria quanto de medicina de emergência. Mas não sei dizer pra vocês como que vai ser para os próximos. Normalmente, geriatria eu não vi ainda, mas emergência tem já a validação direta em medicina de emergência, né? Médecine d'urgence. Então, vê aqui, né, no vídeo, se você não tá entendendo do que eu tô falando, para validação do diploma médico, né, os EVC, que são as Épreuves de Vérification de Connaissances. Normalmente a gente já se inscreve diretamente na especialidade que a gente quer validar. E não é uma questão de querer fazer, tá, pessoal? Não tem como. Teve algumas questões aí pra mim, nos vídeos anteriores, de, tem como eu fazer a residência na França? Não tem. Não tem por essa forma, né? Se você vem pra validar seu diploma, vindo do Brasil e sendo diplomado em medicina no Brasil, significa que você só pode validar em medicina geral, tá? Em medicina general. É só o que você pode validar. Não tem como você falar, eu vou validar em cardiologia porque eu quero fazer a residência de cardiologia. Não, por quê? Eles vão pedir o seu diploma de cardiologia, como se você tivesse feito a residência de cardiologia. Então, alguém que fez residência de cardiologia no Brasil pode vir para cá e fazer a validação direto na cardiologia. Alguém que fez
a residência de emergências clínicas no Brasil, pode vir para cá e validar, então, diretamente, né, médecine d'urgence. Ele pode mostrar o diploma dele de urgentista, né, de emergências clínicas. Mas não tem como fazer assim, eu quero fazer residência de cardio, então eu vou, valido em cardiologia e faço 3 anos de cardio. Não, porque eles vão querer seu diploma, né, de especialidade de cardiologia. Então, se você quiser fazer por esta via, qual é a outra via? É tentar fazer, e aí é complexo, e eu não fiz, então não posso dar a minha experiência pessoal, mas eu sei que existia esta possibilidade, não sei se ainda existe, que é de fazer, e eu expliquei no vídeo aí quando eu falo do deuxième cycle, que é de fazer a inscrição na faculdade, né, como se fosse para o primeiro ano. Eles vão fazer você passar direto para o último ano do deuxième cycle, porque você já tem um diploma, né, de médico num outro país. E aí você faz o último ano do deuxième cycle e vai fazer as provas, né, de residência médica, tá? Que eu expliquei tudo nesse outro vídeo aqui. Então, daí você faz as provas, é como se a gente chegasse no último ano de medicina e fosse fazer a prova da residência médica. Então vai ser esse mesmo caminho, e você vai então fazer a prova para cardiologia, né? Se inscrever para a especialidade de cardiologia para fazer o internat, que é a equivalência, né? É o equivalente da residência médica em cardiologia aqui na França. Tá? Então é outra coisa, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido as diferenças entre os diferentes diplomas que a gente pode ter no sentido pós-graduação, especialidade médica mesmo, tá? E as diferenças, então, de como se formar em cada um, e também entender isso, né? Que as capacités, chega um momento, eles tiram, né, elas não são mais disponíveis, né, nas universidades, porque essas especialidades médicas já têm uma residência médica agora, né, bem estruturada, certo? Então, se vocês gostaram, se ficou claro, se eu expliquei bem, já deixa o seu joinha, que isso valoriza meu trabalho, mostra que eu consegui, né, passar uma boa mensagem, e divulguem, mandem aos seus colegas que tenham uma curiosidade ou que queiram, né, saber mais sobre a especialização médica na França. Enfim, é isso, fiquem bem, em paz e com saúde, até a próxima!